Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser o horário que você vai acessar esse vídeo no nosso canal do YouTube, mas hoje eu estou tendo o privilégio, a honra, a alegria de estar aqui com uma convidada muito especial na nossa 7ª temporada do Micromarket Business. Nós estamos aqui com uma menina mulher, ai gente, um amor de pessoa que eu acompanho desde a minha juventude. Ela é filha da Silvia Basta, que eu chamo com muito carinho de tia Silvia, do meu pastor e mentor, saudoso pastor Carlos Basto, irmã da Melissa, ela que é jornalista, ela que é radialista na Rádio 93, ela é mentora, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é escritora. Gente, há muita coisa para falar sobre ela, mas, sobretudo, eu quero deixar aqui para vocês. Ela é seminarista, pregadora da palavra do Evangelho de Cristo. É uma menina de Deus que eu admiro muito. Estamos aqui com ela, Marcela Bastos. Seja muito bem-vinda. Que alegria, Vivi. Bom demais poder estar aqui. Confesso que com as pernas tremendo um pouquinho. Ai, meu Deus. Porque é novo, a gente treme, né? Eu acho que isso faz bem. Sim. Até, né? Nem sei por onde você vai começar, mas eu acho que a gente sempre tem que ter um tremorzinho, né, nas pernas. Eu acho que isso faz bem. Aquele friozinho na barriga, diante do novo. Então, para deixar leve, duvido. Eu vou começar te perguntando, se você hoje fosse dar um conselho para a Marcela lá do tempo da juventude, a Marcela lá jovenzinha na Maranata, qual seria o conselho que você daria? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é descansa e confia no Senhor, né? Sim. Não ande com ansiedade, mas sobre todas as coisas, continua fazendo o que você sempre fez, que é a confiança nele de entregar todos os seus dias. Agora, se você me perguntasse coisas um pouco mais focadas, eu diria assim, foca um pouco mais em conhecimento de línguas estrangeiras, seja um pouco mais dedicada, focada. Não que eu não tenha, tá? Eu faço, eu falo inglês, eu falo espanhol, mas se eu pudesse, Faria eu mais. faria mais. Seria mais focada já desde o início. Então, isso é bom já que a gente está conversando, uma turma nessa área do mercado de trabalho, né? Eu acho que a gente precisa focar já desde o início, ser muito focado. E entender o seguinte, tempo é a única coisa que não volta, Vivi. Ai, é verdade. Aprenda a discernir os tempos que você está vivendo e aprenda a controlar o seu tempo. Não deixe o tempo controlar você. Você controla o tempo. Perfeito, perfeito. Agora vamos trazer um pouquinho assim da casa, do ministério, do trabalho. Você que foi criada numa família que é pastoral, uma família que está envolvida dentro da igreja, dentro do ministério. O que você diria para os empresários que querem trabalhar, querem manter o ministério? Qual a estratégia que você adotou? Para a gente brinca muito, né? Para administrar todos esses pratos entre o ministerial e o profissional. A gente vai aprendendo, né? A Bíblia fala lá, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, demais é tudo. O que é demais? Tudo. Tudo abaixo do reino de Deus. E eu não estou falando aqui de igreja propriamente dita. Perfeito. Eu estou falando do reino. O que é o reino? A Bíblia fala que o reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando a gente entende quem esse Deus é, e a gente entende que ele é inteiro e quer que sejamos inteiros nele, a gente busca essa completude nele e, por consequência, ele mesmo nos orienta, porque orienta, tá, gente? Verdade seja dita. Às vezes a gente pensa assim, como é que eu vou ouvir Deus? Ele vai nos mostrando, ele vai nos orientando, através de um impulso interior. A gente sente, a gente percebe. Vulgarmente tem muita gente que vai dizer assim, as mulheres têm sexto sentido, é alguma coisa diferente. Não, é o Espírito Santo que fala o nosso espírito
E aí você não tem muita paz. Vou fazer isso. Não, mas não estou tranquilo. Tô com medo. Vou tomar essa decisão. Ou, sei lá, vou investir nisso. Vou mudar de emprego para quem, né, trabalha como CLT. Mas o Espírito Santo vai te conduzindo. Sim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, o que é o reino? O seu relacionamento com Deus. Sim. Relacione-se com Ele. À medida que a gente vai se relacionando com Ele, como, Marcela? Lendo a Bíblia, orando, deixando que a Bíblia te leia. Aliás, se a gente está falando para empresários, você quer uma fonte de sabedoria? Bíblia. Quer uma dica? Nunca li a Bíblia na vida, Marcela. Começa por Provérbios. Perfeito. Tem 31 capítulos, um para cada dia. Você vai encontrar sabedoria para gerir os seus negócios, a sua família. E ali você vai entender sobre tempo, sobre família, porque também não adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua família, perder a sua alma, ganhar, de repente, até mesmo na ambiência da igreja, todos os projetos, para estar com uma família destruída. Sim. Do que adianta? Nada, né? Porque a própria palavra vai dizer que se você não cuida da sua casa, você é pior do que quem está lá fora, Isso pior do aí. que o ímpio. Então, como é que você pensa em cuidar das coisas de Deus se você não cuida das coisas que Deus te deu, né? Exatamente. E aí tem a ver com mordomia. Você É. falou agora das coisas que Deus te deu, que uma das coisas que a gente vai aprender com a questão do reino, a gente vai entender o seguinte: nós não somos donos de nada. João, o Batista, disse assim: o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Ou seja, quem dá é Deus. Então, meu corpo não é meu, foi Ele que me deu. Então, eu tenho que ser bom mordomo do meu corpo. Isso aí. Eu vou chegar no ponto. Minha família não é minha, foi Ele que me deu para eu cuidar. Então, tem que ser bom mordomo. É desse Minhas jeito. finanças não são minhas, Sim. são dele. Foi Ele que me deu. Então, eu tenho que saber administrar. Meu tempo não é meu, é dele. Preciso dele para buscar sabedoria, para administrar bem o meu tempo. E tudo isso aqui, ó, só no básico que a gente já falou, Não é? compõe toda a base do que a gente está falando sobre É empreender, verdade. sobre negócio. Porque, olha só, Vivi, se eu não me alimentar bem, se eu não cuidar bem do meu corpo, eu não tenho corpo para correr atrás para fazer seja lá o que for. Não tem nem força. Não tem força. Não tem como. Se eu não souber administrar meu tempo, e aí? Eu tô enrolado. Sim. Diz que vou e não vou. Nossa. Diz que chego lá e não Perde a vou. credibilidade, perde a Acabou. autoridade. Exatamente. E a carreira fica como? Fica Ah, onde? até fulano? Ah, não, fulano não tem palavra. Nossa, é Não complicado. quero fulano, não. Então, o que é que a gente está plantando, né? Ah, minha família, meus negócios, Sim. meu ministério. Então, primeira coisa, entenda, nada é meu, tudo é dele. Perfeito. Ele coloca na minha mão para eu administrar. Porque o que é o mordomo? Nada mais é do que o bom administrador das coisas do seu senhor. Exato. Não é isso? Sim. E aí, nós somos esses. Os Sim. mordomos no nosso dia a dia, num mundo moderno, num mundo agitado, numa vida que está requerendo cada vez de nós, mas que, Vivi, tem gente aguardando a manifestação dos filhos da luz nos vários setores que eu vou chamar de esferas da sociedade. É verdade, é verdade. Olha, dentro desse caminho, nossa, o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito. Dentro desse caminho, me fala quais foram a sua estratégia de posicionamento dentro do mundo corporativo e do mundo espiritual. Porque as pessoas pensam que existe uma divisão, e nós sabemos bem disso, né? Pelo menos eu tenho certeza que a minha opinião é muito parecida com a sua, se não for a mesma. Nós somos seres únicos, assim como o nosso Deus é o único Deus, ok? Então não dá para a gente se dividir, a gente é crente aqui, não é crente ali. Então, como foi esse caminho, esse posicionamento, né, no mundo da comunicação, que é o seu, né? Como foi esse posicionamento? Se em algum momento você teve que dizer, não, isso não vai rolar. Quando eu disse aqui que eu diria para a Marcela lá atrás, assim, ser um pouco mais focada, eu acho que se assim, eu pudesse voltar no tempo lá atrás hoje, Vivi, eu buscaria ser muito mais focada para entender até mesmo as questões espirituais ligadas à questão desse todo. Porque nós somos um todo. Sim, Nós somos seres tricotômicos. Um espírito que tem uma alma que habita num corpo. exato. Né? O que é a nossa alma? Nosso espírito é onde o Espírito de Deus
se comunica com a gente, é o que vive, é o que vai viver. Sim. Essa matéria vai morrer, mas o Sim. espírito vai ficar. E aí a gente tem que definir em vida aqui aonde a gente quer passar a eternidade, que é o espírito. Exatamente. Mas a gente tem uma alma. O que que é a alma? É a sede das nossas emoções, é onde a gente pensa, onde a gente toma decisão. É tudo aqui. Mente, pensamento. E aí, o corpo acompanha o que é a alma. Porque o que eu digo o que a minha alma diz, o meu corpo faz. Então, assim, tô sentindo. Ai, vou fazer. Né? Você já viu? A gente tá numa época que a galera gosta de sentir. Eu Só que penso nem sempre é a gente sobre vai sentir, sentir. Marcela. Não é. Não É sobre saber. Sim. Porque nem sempre a gente vai sentir nada quando eu tô falando até a respeito É de Deus. verdade. Ou às vezes a gente vai sentir de tudo. Tô sentindo que eu tenho que parar aqui. Se parar, tu vai morrer. Não é? Você continuar caminhando. Você tem que continuar andando, mas eu vou chegar lá no ponto onde você trouxe. E aí, ao perceber isso, a gente sabe que a gente é um ser único. Então não dá para ser uma Marcela no trabalho, rádio, uma Marcela que veio aqui gravar com a Vivi, uma Marcela que chega na igreja, uma Marcela que está no trânsito, uma Marcela que vai ao shopping. Não, nós somos seres únicos. Esse espírito que tem uma alma que habita em um corpo, ok? E a partir disso, a Marcela que vai trabalhar é a Marcela que é o espírito, que é um espírito recriado da parte de Deus, porque eu sou nova criatura, Glória. você também, e a gente vai lá para revelar esse Deus da nossa área de influência. Eu vou chamar assim área de influência. Sim. Porque onde Deus nos plantou é a nossa área de É influência. verdade. Você está na área dos negócios, é a sua área de influência. Estou na área da comunicação, minha área de influência. Sim. Então, assim, quando a gente sabe quem a gente é, e aí entra a questão da identidade, a gente não negocia. Eu sei quem eu sou. Então, algumas coisas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não vou fazer. É isso. Porque isso vai E tá tudo contra os meus bem. princípios, É. vai contra É aquilo isso. que eu acredito e aquilo quem eu sou. Eu posso dizer que eu até tive uma proteção do Senhor, que foi o que eu falei aqui. Se eu fosse um pouco mais, eu voltaria lá atrás para ser um pouco mais, pediria a Deus assim, me dá mais entendimento, discernimento de espíritos claros, como eu tenho hoje. Claro que, Marcela, não dá pra gente pular, Marcela, pelo amor de Deus, a maturidade vai nos dando. Sim, mas existem coisas que a gente pode amadurecer em Deus muito antes. Então, eu gostaria de ter a mentalidade espiritual que eu tenho hoje um pouco mais cedo. E aí é por isso que eu digo para você, pai, mãe, líder, pastor, prepara a turma. Porque essa geração vem bem, precisa Sim. estar ligada quanto a isso. Com Só que, certeza. como que o que Deus deseja de nós é o coração? E ele diz, filho meu, me dá o quê? Me dá suas forças? Não. Não. Me dá seus talentos? Não. Não. Me dá o seu coração. Então ele sabe, quando a gente dá o coração para ele nos protege. E ele sabia que eu sempre dizia para ele, eu quero fazer a tua vontade. Porque eu sempre quis ser jornalista. Minha mãe achava que eu ia morrer de fome. História. É. Aí, Tia Sil. ela dizia assim, você vai morrer de fome. Ela queria que eu fosse advogada, porque minha mãe é advogada, minha tia é advogada, ou então que eu fizesse odonto, que eu tenho uma tia que é dentista. Ela dizia assim, quem vai dar o consultório? Ninguém. A resposta era cri, cri, cri. Eu falei, nem a filha dela, nem a minha prima Milena. Sinto Porque muito. teria que ser eu. Não é? E eu sempre quis ser jornalista. Nossa. Sempre. Minha mãe vai morrer de fome, tá? O meu pai disse assim, deixa a menina assim, se ela quer, mas eu sempre tive uma coisa chamada temor. Então eu sempre orei. Eu falo, Senhor, eu quero passar para a faculdade que está no teu coração. Assim foi feito. Eu quero fazer aquilo que está no seu coração. Olha. Embora eu não sempre perguntasse, Marcelo, você se via fazendo outra coisa na vida? Eu não me lembro. Não. Eu não tenho ideia. Desde quando a gente era pequena, dizia assim, queria fazer não sei o quê. Não sei. Não me lembro. Eu me lembro. Eu mexendo aqui no microfone. Bagunçando o negócio. O que acontece? Eu sempre me lembro de ver, principalmente a televisão. Eu gostava da televisão, de ver como jornalista. Eu achava que tinha pose de jornalista, coisa. E para poder ter. Só que a gente vai vendo os caminhos para onde o Senhor vai nos levando e vai nos protegendo, e eu vou juntar todas as coisas. O Senhor me protegeu porque assim que eu me formei, claro, eu passei ainda 2 anos fora do mercado de trabalho propriamente dito. Temos algo em comum.
E aqui eu vou trazer uma coisa, Vivi, que eu não Nossa. sei como é que foi para você. Mas eu me formei muito novinha, me formei com 22 anos para 23. E eu falei assim, é claro, todo mundo sai da faculdade quer trabalhar na área que você quer. Sim. Eu comecei a fazer freela para algumas revistas na época, mas não tinha perspectiva, um mercado fechado. Só que eu já era formada em espanhol. Uau. Então eu fui dar aula de espanhol. Nossa. Para muita gente, vai dizer Nossa. assim, formada em jornalismo, vai dar aula em espanhol. E aí eu quero te dar um princípio que está na Bíblia. Tudo que vier às suas mãos, faça segundo a sua própria força, como quem faz para o Senhor. Eu fiquei 2 anos fazendo, dando aula, o melhor de mim, tá? Tanto que no curso lá, um dia me chamaram até para coordenadoria pedagógica. Eu falei, eu sou filha de pedagoga. Mas Não é sobre pedagoga, isso, eu não sou gente. pedagoga. Não é? Mas é sobre você ser excelente naquilo que você for fazer, Sim. né? Como quem faz para Deus e não faz para homens. E naquele período, Vivi, eu acredito que aquele período me forjou num tempo de espera para chegar aonde eu cheguei. Aí eu cheguei no Grupo MK de Comunicação. Lembro, entrei na faculdade, eu queria fazer TV. Mas eu entrei para fazer revista lá. Caramba. E que eu já estava tendo Que é um outro público. outro público. E que eu já estava tendo, beleza, um certo contexto, já que eu estava fazendo freela de revista. Sim. Só que quando eu estou 6 meses no grupo fazendo revista, um dia me veio um convite para fazer rádio. Outra ponta. Rádio, vamos fazer Aquele estalo assim, Senhor, É. como assim? E não era para ser na área do jornalismo Meu completamente. Deus. Era para pegar a produção. O Oi? Debate 93. Oi. Porque eles queriam uma jornalista Jesus. produtora. Que lindo. E eu falei, bom, assumi o desafio. Se o senhor tem vontade, eu tenho coragem. Exatamente. E fui. Isso. Vivi, lá eu desenvolvi como produtora, comecei a cobrir coisas como jornalista que sou, ampliou para ser a apresentadora. Não é? E A gente vai hoje- chegar lá. Tenho perguntinhas para isso. E hoje o rádio virou o quê? A gente tá falando de podcast. isso. O rádio virou também TV. Sim. E lá, até antes eu aprendi a fazer TV, porque a gente tinha um programa extinto, agora não tem mais, né? O Conexão Gospel, que eu cobria eventos, eu falei, como que o Senhor é, né, Senhor? Nossa. Como os pensamentos do Senhor não são os Sim. nossos, mas tem que haver uma disposição. Com certeza. E aí eu já digo para você, qualquer coisa que você for fazer, tenha disposição de fazer. Sim. E lembra que a nossa estrada é uma estrada construída. Com certeza. Ninguém começa de cima. Tudo que é grande foi pequeno. Exatamente. Sim. Zacarias diz lá, não despreze os dias dos pequenos começos. Do teu início. Exatamente isso. E aí, você já entrou lá onde eu queria, né? Porque assim, quando eu sou estudiosa, gente. Eu trago as pessoas para cá e eu fico pensando o que mais eu posso aprender dessa pessoa. E aí, eu falei assim, nossa, a Marcela tá mediando isso, tá mediando aquilo outro. Ai, Jesus! E como que foi chegar nesses grandes projetos, que são projetos grandes? Eu tenho acompanhado, né, o Casamento Dos dos Sonhos. Sonhos. Eu É falei, maravilhoso, né? assim, como foi? Eu vejo que tem as amigas, eu vejo você mediando diversas, né, multifacetárias. diferentes, E são, não é uma É. coisa que um trem, né, mineira? Não é um trem que tá Que é tudo tudo igual. igualzinho, não. Cada parte do trem é um tema diferente, É uma pegada uma diferente. totalmente diferente. Como que é isso, gente? Boa pergunta, você é muito observadora mesmo, porque assim, quando é início do ano, janeiro, fevereiro e março, para mim, que é o tempo da temporada, são os mais loucos, até início de abril, porque eu estou fazendo 3 programas diferentes, Pois com é. 3 pegadas diferentes, o Debate 93, que é o que eu já faço, produzo, e hoje co-apresento junto com o JR, Uhum. a pegada mais séria, como dizia, né, o nosso saudoso senador Harold, que é o nosso patrão, que a gente brinca e fala, ele é a linha editorial da rádio, né? Então é aquilo que a gente crê, a gente recebe os pastores, são pegadas mais Sim. sérias, então você tem um tom. Então,
Segunda a sexta-feira você tem o debate 93. Aí a gente entra nas amigas, Pois é, mas que tem uma descontraído. proposta mais descontraída, mas que a gente também traz temas que são fortes e que assemelha um pouquinho com o debate, mas não tanto. A gente fala para mulheres, numa pegada um pouco mais descontraída, que vem na veia do testemunho. Aí a gente tem o Casamento dos Sonhos, que esse é completamente TV. Porque as amigas, você está no rádio e está na TV, no YouTube ao vivo. O debate é a mesma coisa. Casamento dos Sonhos, não. É uma produção É a Vera. pro YouTube. É a Vera. Entendeu? Então é 8 horas da noite, a gente avisa no rádio, linka para lá. Só que é TV, a galera tá vendo, é competição. E é uma pegada entretenimento. Então, assim, a Marcela séria do debate é uma coisa. A das amigas que tem que pensar rápido e que vai ter uma pegada, já é outra coisa. Agora, o Casamento dos Sonhos, entretenimento. Sim. Mas que também tem uma... E sem contar os quadros que eu faço no caminho. Porque aí eu tenho, de segunda a sexta, eu continuo tendo. Eu tenho o Giro Cristão, que é uma coluna jornalística que eu faço falando do que está acontecendo no mundo, ao redor do mundo com os cristãos. Exato. Né? Eu tenho o Que Isso, Varoa? O que é o Que Isso, Varoa? Segunda-feira são dicas. Então, Isso! segunda-feira você dá dica para as mulheres, terça para os homens, quarta é dica de etiqueta, quinta você sabia, e sexta é receita. Nossa. Então, assim, você vai me dizer assim, Marcela, Aff. qual que é o segredo? Primeiro, isso eu não vou mudar. Confiar no Senhor. Sim. Segundo, Só te cortando um pouquinho à toa, porque ainda tem as pregações. ainda tem Né, as Brasil? pregações. Ainda tem as pregações. Nesse processo Porque eu todo te ainda tem vejo a prega- em múltiplos lugares. Eu falei, como é que ela estava aqui e tá lá, gente? Isso aí daqui a pouco a gente vai entrar na questão de remir o tempo. Então. Mas aí dentro desse processo da rádio eu tenho aprendido a confiar no Senhor, confiar naquilo que Ele depositou em mim para este tempo, porque a gente pensa muito errado, né, Vivi? Eu já pensei assim. A gente pensa muitas vezes que humildade é pensar menos de si, mas na verdade não é isso. Humildade é pensar menos em si, é você pensar no outro. Mas não é você se diminuir, no sentido de que eu sei para que eu fui criada. Né? Eu sei o que Deus colocou em mim, aquilo que Ele me forjou. Então eu sei que vai ser, primeiro, 100% dele, segundo, 100% meu. É quando ele diz para Josué, bora, meu servo Moisés está morto. Seja forte e corajoso, vamos embora que tem um povo para atravessar. Ele não falou assim, ó, eu vou te dar força e vou te dar coragem. Ele falou, seja forte e corajoso. É um algo que a posicionamento. gente precisa... A gente que tem que levantar. É nosso. Você tá entendendo? Sim. Aí ele chega lá e diz assim, porque eu vou estar com você. Eu vou te ajudar, aonde você for, eu vou quebrar, eu vou fazer, vou estar com você. Sim. Mas você tem que se levantar. Então, o que eu aprendi? Tudo isso. Por isso que eu falei, eu acredito nessa proteção do Senhor ao longo do caminho, porque, assim, muitas coisas eu fui sendo protegida pelo Senhor para chegar ali. Mas eu aprendi uma coisa, eu jamais vou dizer não para Deus. Eita, Glória. Eu sei bem. Olha, gente, não dá certo, viu? claro não que- é bom. mas- A experiência não foi boa para mim Olha- de dizer não, porque no final de todas as coisas, né, prevaleceu a vontade de dele. Deus. Porque quando a gente tem um coração que se dispõe, a gente pode ir lá, pode cá, pode ir lá, pode cá, e ele vai funilar, você tudo me pediu. Você tá na minha vontade, vou te levar para lá. Exatamente. Então, pede para Deus. No sentido de você, óbvio, desenvolva um relacionamento com Deus para você ouvir a Deus, você ter certeza daquilo que Ele está falando com você. Eu não estou dizendo de uma certeza, Vivi. A lá Gideão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente cria uma teologia de Gideão. Marcela está falando alguma besteira? Não. Veja, você vai entender onde eu estou querendo chegar. Gideão estava no Antigo Testamento. Ainda não havia o Espírito Santo habitando nele. Então, natural. Senhor, me dá esse sinal. Me dá mais me dá mais me dá mais um. Só que nós estamos debaixo de uma nova aliança. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. Eu também não estou dizendo daqueles que resolvem, fazem e depois pedem para Deus abençoar. Não é isso que eu estou falando, não. Não é sobre isso. Porque hoje tem muita gente, desculpa, dando com cara na porta. Não, colocando Deus como amuleto. falou. Né? É uma muleta minha. Isso aí. Olha, isso deu errado, porque eu confiei Que foi Deus. Deus te falou. Não, Quem calma falou? aí. Quem falou que Deus falou? Você Então, ouviu?
Como assim? né? Eu falo na minha imaginação santificada, Deus diz assim, eu não, pode ser. Então, acho que assim, a gente tem que aprender a se submeter, É isso. ouvir a voz de Deus. Mas se ouvir a voz de Deus, obedeça. Quantas vezes Deus falou com Noé para ele montar a arca? Nossa. Uma. Nossa. Eu tô falando de uma antiga aliança. E de uma coisa que Que ele foi zombado. Poxa, que não, Levou 100 tinha, anos para meio que não tinha construir. porquê, né? Na visão A Bíblia fala que não humana. caía nem orvalho na Não terra. é? Como assim? Então, assim, ele obedeceu. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente é lento para obedecer. Desobediente, tá, gente? Coraçãozinho de Ai, eu Deus. gostei do lento. É, lento para Lento, obedecer. quase parando. É. E eu tenho aprendido na minha vida, Vivi, que obediência, ela tem que ser. Se ela for tardia, ela é desobediência. Se ela for incompleta, ela é desobediência. É. Obediência tem que ser completa e tem que ser na hora. Perfeição. É verdade. É verdade. Viviane vai lavar a louça, guardar, secar e guardar. Lavou a louça. Não secou e não guardou? Tá errado, Desobedeceu. ainda desobedeceu. Isso aí. Vai lavar agora. Ah, daqui a pouco eu vou. Desobedeceu. É verdade. É a mesma isso. coisa que a gente É tem isso. na vida com Deus. Então, assim, por obedecer, Vivi, eu tenho experimentado graça e misericórdia de Deus, sabe? Vendo assim, foi o Senhor que me habilitou. Mas tem a minha parte, tem a parte dele. Deixa eu estudar. Eu vou isso. estudar. É isso. Eu vou buscar, eu vou Fazer orar. o dever de casa. Tá entendendo? Olha, há pouco, É. tem que um mês e pouco, eu tive o maior desafio da minha carreira até aqui, que foi Nossa. entrevistar o Bolsonaro. Nossa. E assim, não Ai, seria eu. Jesus. Ai, Jesus. Foi no formato de 1 hora e meia. E não seria eu. Uau. Não era eu. Faltando 2 dias, Jesus. a minha chefe falou assim, você não vai precisar de você. Eu falei assim, o quê? Eu falei, então eu posso dar uma síncope agora ou depois? Jesus. Ela, não, no caso vai ter que ser você, porque, né, não tem jeito e tal. Eu falei, oi? Ela, Nossa. não, eu confio em você Uau. e vamos. Eu falei, minhas pernas tremiam. Eu falei, deixa eu estudar. Graças a Deus, o senhor mandou um colega que é especialista em jornalismo político. Eu falei, olha, o especialista é ele, eu vou ser jornalista perguntadeira da rádio. Mas o senhor foi dando todo aquele processo. Você veja, você imagina. Sim. Mas eu disse, Senhor, primeiro eu vou porque eu disse ao Senhor que eu jamais diria não para o Senhor. Segundo, eu tô aqui na rádio, eu tô para somar. É isso. E nem que eu quisesse correr não dava, porque ele ia chegar depois das amigas, então eu tava apresentando as amigas, eu já tava nem pra fugir, entendeu? Então não podia nem dizer pra minha chefe, corri, eu não vou. Não dá. Né? Mas tremeu inteira, Nossa. completamente. Mas, E nem parecia, né? né? Vamos É, sim. estudar. Né? Eu vou estudar, estudei, li, reli, revi. E a gente não pensa dormi. assim, eu não sei se foi esse teu pensamento. Meu sentimento, eu nunca me coloquei no lugar de palestrante, e aí eu estive palestrando, né, em alguns lugares, e a minha primeira palestra eu falei assim, Deus, tu só tá de brincadeira, não é possível. E a sensação foi de impotência. Mas Completamente. depois que a coisa Que começa. exatamente Graças isso. de Deus. Depois que a coisa começou, eu falei, gente, de onde eu tirei aquelas coisas? Isso aí. E aí entra aquilo que eu falei, é tudo nosso e tudo de Deus. Não dá pra você chegar lá e dizer assim, não vou fazer nada, não vou estudar. Não. Quando faltaram 2 dias, eu fui estudar, Viviane, estudei política, dei todas as entrevistas que o Bolsonaro estava fazendo, aquilo que ele estava falando, que foi pré a questão da passeata aqui, né? Então, assim, fui estudar tudo. Tudo. Estava preparado, humanamente falando. Nossa. Aí, quem me conhece, tem aí, né? Tá no YouTube. Quem me conhece fala assim, Marcela, a gente vê que no seu Boa Tarde você tava, né? Boa Tarde, aqui é a jornalista Marcela Bastos. Você vê que eu tava. Não, mas depois você ficou bem. Parecia que você estava fazendo aquilo ali sempre. Corriqueira. Entendeu? Então, assim. E eu peguei uma parte da entrevista que já estava rolando. E eu falei assim, ué, gente. Como assim? Que ela tá tão normal, né? Ué, só que na hora assim, eu escrevendo inteira. Coisa linda. Isso está no ponto da gente confiar em Deus. Sim. Fazer a nossa parte. Porque uma coisa também, Vivi, que o que a galera falha hoje é dizer, só colocar na conta de Deus. O que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer. De maneira nenhuma. É que nem assim, ai, Senhor, a minha saúde. Deus cura.
Mas a saúde ele deu pra gente cuidar, Com certeza. entendeu? Não Então vamos pode, lá. não Tá pode com medo beber. da geladeira? Se não pode, não Tá dando uma pode. estragada no templo É do Espírito isso aí. Santo, bebê. É isso Para. aí, É exatamente. isso. Aí depois é a gente diz isso. assim, não, Deus, onde que estava Deus? No mesmo lugar, sentado no trono. Sim, Quando você resolveu fazer suas escolhas, você não perguntou para ele. sim. Então são princípios. Eu tenho uma Exato. frase que me acompanha muito, não quebre princípio, porque senão o princípio te quebra. Princípio não é para ser quebrado. Nossa, É princípio, tá ali. Se quebrar o princípio vai te quebrar. com certeza. E o princípio é para todo mundo. É por isso que tem, às vezes, que eu vou falar, só um parênteses, são alguns crentes, que é coisa de crente, falam assim, mas fulano não serve Jesus, e tá ali, e tá tendo tudo querido, ele não quebra princípio. E a Bíblia diz que o sol nasce para todos. Ai, Jesus, Então, é. se tu tá quebrando o princípio, querido, desculpa te informar, o princípio vai te quebrar. Certamente. Entendeu? Certamente. E a Bíblia tem princípio para tudo. Para você que é patrão, para você que é empregado, Sim. para você que é marido, É um para você que é manual, pai, gente. tá tudo ali. Você procura. Olha, em Provérbios está dizendo assim, né? Está falando de sabedoria. Se você não procurar sabedoria, querido, desculpa. Né? Agora, quando você procurar a sabedoria, ela vai vir com todos os princípios da sabedoria. É isso aí. E você precisa seguir a regra. O que eu costumo dizer é assim, olha, você pode estar dentro do jogo, mas você não pode jogar contra. É isso aí. Porque se você está dentro daquele jogo, se tu está dentro daquela empresa, se tu está dentro daquela igreja, então, meu bem, faça as coisas direitinho, não joga contra, não. Faz as coisas de Pega suas acordo. coisinhas, seu Não é? e vai. Não é Né? isso? É perfeito. Então, assim, faça dessa maneira. Eu vejo algumas pessoas falando a respeito de finanças. Elas falam que, porque fulano é fácil, que chegou lá porque já está com dinheiro, porque já tá... Eu tenho uma raiva, mas eu fico fazendo carinha de paisagem. Gente, isso não existe. Não existe. Você dizer que porque o fulano já tinha dinheiro, ele está com mais dinheiro, ele está bem, ele está melhor. Se ele não organizar as finanças dele, se ele não fizer as Se ele coisas... não tiver uma mentalidade transformada, Não é? ele vai destruir tudo que foi construído um dia. Com certeza. Não é à toa que você Com vê certeza. tantos filhos que herdaram empresas dos... Eu vou longe, me lembrei agora. A gente era pequena, mas a extinta Manchete. Sim, verdade. Né? Sim. Seu bloco lá construiu tudo. Se você for pegar para ler, cadê? Cadê? Destruído. É isso aí. Porque você tem que ter... E aí você tocou no assunto, a questão das finanças. Essa era uma das coisas que eu gostaria de ter entendido mais cedo. E aí eu vou dizer para você, pai e mãe, comece a ensinar princípio de finança para os seus filhos. Sim. E aí dentro do princípio de finança, isso aí obviamente na minha casa sempre aprendi, princípio de dízimo de oferta, porque Sim. isso é princípio. É princípio, gente. Não é. Se quebrar princípio, o princípio te quebra. Eu sei. Mas não adianta só ser dizimista e ofertante e ser um mau administrador dos recursos que Deus... É isso! Porque, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu sou fiel. Mas aí tu tá gastando errado, você tá... E aí, o que adianta? Gasta dissolutamente. Aí a gente volta pro início. Se tudo que eu tenho é de Deus, muita gente diz assim, você dá 10% para a igreja. No caso, na verdade, não estou dando para a igreja, estou devolvendo para Deus porque tudo é dele. Certamente. E aí eu pergunto, Senhor, os 90% que estão na minha mão, como é que o Senhor quer que eu administre? Eu sou bem normal. Porque pode ter um dia que Deus diga assim, Viviane, sabe fulana? Faz uma oferta para fulana? Assim, nem falo com ela direito, porque tem gente que é assim, né? Viviane, é isso aí. Estou falando para você. É isso. Para você fazer. Obediência. Ok? Estou falando aqui no básico de oferta outro, mas estamos falando de princípio. Se você começar a gastar como se não houvesse amanhã, isso aí. Vai chegar a conta aqui. Vai, com certeza. Cartão de crédito chega a conta. Feio. Chega feio. A conta chega num jeito... Isso rasgando aí. a nossa mente. Isso aí. Eu acho que assim, começa a ensinar seus filhos desde pequenos, ensina as crianças. Essa é uma falha, né, no Brasil, porque lá fora eles têm aulas mas a gente aqui, financeiras. Nós não... A gente não tem tanto princípio. Não vamos tocar nesse assunto, porque aqui é melhor. Complicado aberto. Exatamente. Complicado aberto. Mas assim, só para deixar para você pensar, quem interessa, de uma maneira geral, que você não dê conta daquilo que você tem. Quando você não dá conta, você
caixa. Gente, é desorganização. Sim. É em qualquer lugar, já viu? Um armário desorganizado, Nossa. você nem lembra que você tem aquela roupa. É. Aí quando você organiza, você fala assim, ué, eu tinha essa roupa? Os homens não passam muito por isso não, mas nós mulheres, a gente sempre vai pro armário. Tava até falando isso lá na rádio hoje, na dica que eu tava dando. Não tenho roupa, tá cheio de roupa. Eu já achei, olha, É normal. nessa fala eu já achei roupa com etiqueta. Não é? Falei, olha, menina, não é que eu tenho. E aí a gente olha e fala assim, dá pra juntar isso aqui, porque eu tô vendo. É. Ah, eu posso usar aquela roupa, aquela blusa rosa, com aquela outra calça bege, que dá, mas eu estou vendo. Se você não vê o que você tem para organizar, você não vai saber. Então, esse é o princípio para a nossa vida como um todo. Desorganizou. Mesma coisa com a finança. Se você não souber, quem nunca que atire a primeira pedra? Quem não gastou a linha e falou assim, não quero abrir, não quero, porque nem ver quanto eu estou no banco. Não vai adiantar. Não vai, é verdade. Vai adiantar, não Já, ver? não, Entendeu? é. Mas a gente tem que crescer. Isso é o processo da maturidade. Isso mesmo. E aí, a gente entra para maduro, porque criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa. É isso aí. Então, É isso aí. tem horas que a gente tem que fazer o que é necessário. Corta aqui, Nossa. fecha ali, enxuga ali, administra aqui. Devagar, Difícil. pensa É isso primeiro e depois você age. Isso aí. Bom, partindo aqui para o finalzinho, eu sei que você é escritora, né? Escritora na caminhada, assim, meu Deus, falou assim, vai. Eu falei, tá bom. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Se você me disser assim, você é escritora, não me vejo. Engraçado, né? Você é escritora, não me vejo assim, não. Mas foi. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tinha um sonho de escrever há uns... Não vou ficar falando quanto tempo, porque vocês vão ficar fazendo conta. Há uns aninhos atrás aí, Deus me deu umas palestras. Eu anotei tudo bonitinho. Falei assim, um dia eu vou publicar esse trem. Aí Deus foi lá e falou, tadinha. Só que não, comecei a pregar sobre aquilo. Foi lindo. E aí, eu falei, a primeira coisa que eu vou escrever, Senhor, vai ser um livro para casais. Era um sonho meu. Aí Deus foi lá e me deu o que eu descobri empreendendo, que foi maravilhoso, né? E eu tô ali nesse projeto como coautora, aquela coisa toda. E eu senti alguns desafios, né? Porque uma coisa é você ter a experiência de, outra coisa é você passar essa experiência. E eu sei que, porque eu tenho um livro físico em casa, então eu sei que você escreveu um livro e que hoje, eu não sei se é o mesmo que está no e-book, porque eu vi que tem um lançamento. Que veio agora para as plataformas digitais. Legal. Da Então, MK. eu quero que você me fale assim, como foi esse processo, porque eu sei que são 2 processos diferentes. Como foi esse processo do livro físico e toda aquela situação de expor aquilo, de colocar para fora tudo aquilo, porque se você não leu, agora tem o e-book. Vai lá, compra, porque o negócio vai transformar a vida. E transformou a minha, e eu já te digo que ele já está na mão de outra pessoa, porque eu entendi que aquilo não era para mim, que eu já tinha absorvido tudo que eu precisava ali. E aí eu falei assim, olha, amiga, eu tenho um negócio aqui pra você. E eu dei para uma amiga, essa amiga evangelizou outra amiga, e esse livro está rodando por aí. Amém. Tá? O que eu posso te dizer é que ele tem resultados. Amém. Tá? Não foi uma escrita em vão, porque mudou a minha vida, transformou a vida dela, a ponto dela também ter colocado para transformar a vida de outra pessoa. Amém. Então, me conta um pouco desse processo aqui, porque são Marcelas diferentes. Aqui a Marcela era uma Marcela e ela foi se transformando ao longo do tempo para cá. Mas eu tenho a impressão que você quer deixar um legado nessa questão da escrita. Então, fala pra gente. O que acontece? Como eu disse, né? Eu fui empurrada para escrever, literalmente. Porque você falou assim, eu pensava, ia fazer, ia publicar. Nunca. As pessoas vão dizer assim, como? Você é jornalista? Nunca pensou? Não, nunca. Realmente nunca tinha pensado. Não queria, e estava muito bem, obrigada. Mas eu tive um AVC hemorrágico em 2011, fruto de uma questão que eu tinha, porque o Jesus, né, tá agindo, trabalhando, de um distúrbio sanguíneo, né? E isso me provocou a morte, segundo os médicos, eu morreria. E eu ouvi do médico, pro enfermeiro, fica de olho nela, que dessa noite ela não passa. Então a história do livro é exatamente o que aconteceu comigo. Porque eu
eu perdi equilíbrio, eu perdi a capacidade de falar. Eu falava embolado, mas eu não me ouvia embolado, Vivi. Eu me ouvia Nossa. certa. E aí eu ficava Uau. muito irritada quando as pessoas pediam para eu repetir. Porque eu falei assim, por que estão me pedindo para Como repetir? assim? Se eu estou falando direito, porque as pessoas ligavam para a rádio, de lá da rádio ligavam lá para casa, depois eu soube que elas choravam, que elas diziam, Marcela, não vai voltar nunca mais. Eu perdi o equilíbrio durante 2 meses e meio, eu ficava girando, girando, como se eu estivesse todos os dias com labirintite completa. Eu perdi a capacidade de deglutição, eu perdi a Nossa. capacidade da respiração à noite. Eu não ficava sentada sozinha. Se alguém me colocar sentada, eu caia para o lado direito, caia para o lado esquerdo. Eu não tomava banho sozinha, eu não comia, enfim. Esse foi um cenário. E o Senhor, ele me livrou da morte. Então, eu costumo dizer que esse livro não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre quem Deus é sobre o que Ele É. faz. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que cura. E eu vivi tudo isso. O Senhor me levantou, retomei minha vida e eu comecei a ir nas igrejas testemunhando o que Deus tinha feito. E estava tudo bem. Até que um dia chegou um convite. Você não quer escrever? Eu falei, não. Simples assim. Não, Não, né? quero não. Não, eu não tenho tempo. Falei assim mesmo. Eu não tenho tempo para escrever. Nossa. E aí, o pastor, que era ligado à editora, o autor da fé, falou para mim assim: tudo bem, eu vou colocar um editor junto com você. Nossa. E já que você não tem tempo para sentar e escrever tudo, eu sei que você vai querer repassar tudo, editar tudo, porque você vai falando com ele, vai conversando, vocês vão fazendo a quatro Nossa. mãos. Falei, tá bom, você pode tentar, mas ainda assim não sei se vai dar certo, porque depende. Deixa eu conversar. Aí Nossa. conversei com o editor Pastor Salomão, nossa, sensacional, né? Pastor, um grande editor, e a gente começou a conversar. Eu falei, Salomão, é o seguinte: se for para fazer, eu quero que seja uma conversa entre mim e o leitor. Eu quero que o leitor perceba que eu estou falando. E escrevia a parte inicial e escrevia. Aí eu mandava áudio, ele decupava os áudios, botava, eu ia lá, Nossa. transformava e Nossa. escrevia. A gente foi fazendo assim, né? E aí o material, o grosso, ele me deu, Marcela, você termina? Eu falei, termina. Aí o pessoal da editora, Marcela, e aí eu falei, calma, deixa eu terminar de fazer, vou fazer com calma. E assim foi sendo feito. E ali, esse livro, foi o que eu volto a dizer, é um livro que conta exatamente da Sim. bondade, da graça, da E é misericórdia do exatamente isso, é Senhor. uma conversa É. mesmo. Você se sente naquele ambiente. E geralmente quando eu pergunto para as pessoas, eu falo assim, depois que você lê, você me conta o que você achou, não é porque eu quero Não, saber é se exatamente realmente assim. É foi exatamente isso, né? assim. Tem gente que fala assim para mim, eu li o livro tão rápido, eu li em um dia, porque eu quero que você, parecia que você estava falando comigo quando você Então, lê. eu li 3 vezes. Porque essa sensação vai dando vontade demais. Graças a Vai Deus. dando vontade demais. E aí entra a questão de abraçar os desafios do Senhor, Vivi. Sim. Porque aí eu entendi que não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre ocupar espaços que Ele tem para nós, é sobre viver, ocupar e mostrar que é possível empreender sendo orientada pelo Espírito Santo. Exato. É sobre a Marcela contar e revelar um testemunho de um Deus que cura, mas de um Deus Sim. que também ajuda a escrever um livro. Sim. Que Ele é o autor da história. Não é? E que ele faz. E à medida que você escreve, você vai sendo curado. Você vai sendo trabalhado, vai Exatamente. sendo sarado nas emoções, né? Porque Sim. o Senhor, ele quer que a gente seja, ele nos dá uma vida plena, que é saúde no espírito, no corpo e na alma, Sim. né? Então, assim, eu vejo muito isso agora, né? Eu tô vivendo o luto da perda do meu pai, tem Sim. 4 meses, vai fazer 5 meses agora. E a gente pensa assim, né? Lá atrás, numa vez eu falei assim, o maior desafio da minha vida até aqui. Não. Hoje eu vivo o maior desafio da minha vida até aqui. Sim. E eu sei que outros tantos virão, né? Porque eu estava até lendo ontem, anteontem, né, na minha leitura bíblica, quando Noé sai de dentro da arca, e aí Deus diz para ele e faz a aliança e diz, olha, nunca mais eu vou terminar o mundo, encerrar o mundo com água. E ele diz lá no verso 22 de Gênesis, não me lembro agora o endereço, só me lembro que é o verso 22, diz assim,
enquanto houver vida, vai haver primavera, verão, outono, inverno. Ou seja, Nossa. é uma verdade. Vai haver primavera, verão, outono e inverno. Então a gente vai passar por isso, a vida é ciclo, Sim. né? E aí a gente vê que um desafio hoje te prepara para outro. E quando eu hoje tenho esse livro que eu olho, que o meu pai teve o prazer de estar no Sim. lançamento e ver, e eu vou linkar as coisas, porque eu vou chegar no livro, chegando na parte, né, do e-book, eu vejo assim, quando eu olho esse livro, eu lembro o mesmo Deus que foi comigo lá. É o mesmo Sim. Deus que vem me trazendo ao longo da minha história, está aqui e vai continuar me levando. E ali no livro eu falo, né, sobre o meu pai, como ele reagiu, porque, né, ele ficou muito arrasado. Uhum. Foi num processo, existem passos que é isso mesmo. Pastores são pastores, mas são homens de Deus. São Sim, homens. são homens. Então, eu me lembro que o meu pai, todos os dias, ele saía, ele voltava na beira da minha cama correndo. Se ele fosse fazer uma coisa lá fora, ele voltava e dizia, já tá andando? Aí um dia eu falei para ele assim, você trouxe o pó do pilim-pim-pim? Porque como pai, ele queria me ver de Sim, pé. sim, Mas existem processos, né? exato. E glória a Deus ele viu. Sim, E aí o Senhor o levou, né? Eu chamo a presença dele no dia 18 de dezembro. Quando foi agora, início de março, porque a MK, que é a casa que me viu passar por tudo isso, é a casa onde eu trabalho a vida inteira, já tinha falado assim, vamos ver para a gente lançar o seu livro nas plataformas digitais. Bom, tudo bem, ok. a gente faz. E Vivi, nada é do nada, Eu sei bem. né? Eu não acredito em coincidência. Nem eu. Eu só acredito em Jesus e Eu silêncio. também. E quando foi agora, no meio do luto, Nossa, ele fica assim, nossa. vamos lançar e chega. Nas plataformas digitais. Aí chega em março, vamos fazer uma live do lançamento. Eu tava quebrada. Não é? Da Nossa, dor, da morte, nossa, do luto. nossa. E aí vem esse livro, vamos para a plataforma digital. Na plataforma digital não precisa fazer nada mesmo, só eles digitalizaram, passa Sim, o sim, processo, vai sim. estar ali. Mas não é sobre essa parte. Mas não é só isso, não. né? E aí, ao mesmo tempo, eu vejo Deus dizendo assim, eu tô cuidando de você. E olha, não acabou. Vai, prossiga, vai em frente. Anote. Eu tô anotando, o que eu não sei, mas eu tô anotando. Isso aí. Eu não sei não, sei. Tô anotando muitas coisas a respeito do meu pai, coisas que eu aprendi. Se vão surgir coisas daí, vai vir. Vai. Hoje, de maneira mais vai. focada do que foi antigamente, se vai surgir algum livro, alguma coisa daí, tá na mão do Senhor. Mas eu Legal. sei, hoje, dentro do meio do processo que eu estou vivendo, que há muitas coisas que, de uma vida simples, mas rendida aos pés do Senhor. O meu pai deixou grandes lições para mim, eu acredito para vários pais. E o meu pai, Vivi, ele foi, hoje eu posso dizer assim, ele foi o cara que me preparou para o mercado de trabalho. Meu pai, Nossa. por exemplo, no meu primeiro dia de estágio, ele me disse assim, minha filha, meu pai trabalhou com grandes nomes assim de bancários do Brasil, meu pai trabalhou com turismo, e ele me disse assim, a primeira coisa, no meu primeiro dia de estágio, eu fiz estágio numa agência de notícias chamada F, agência espanhola, e ele me disse assim, minha filha, melhor do que saber entrar é saber sair. Nossa. Você não Deixe vai portas abertas. acreditar. Ai, misericórdia, Jesus. Eu deixei perguntas ali que eu falei, não vou fazer, porque eu não quero entrar nesse assunto. Mas ele disse exatamente isso para mim, para o Luiz, no gabinete. Ele falou assim, minha filha, porque eu era mais levadinha, né, gente? Eu nem trabalho com o pastor Carlos, ele sabe disso, a hora que a gente se reencontrar no pai, ele sabe disso. E ele falou, minha filha, é melhor, né, do que você entrou bem, aí ele brincou, né, desse teu jeitão espontâneo, é sair desse mesmo jeito. Isso aí. Então, cuide das portas que você entra, para quando você sair delas, as pessoas lembrarem de quem você é, e não somente do que você fez, porque o que a gente faz, assim mesmo, com aquela calma dele, o que a gente faz fica para o homem, a gente tem que saber o que a gente quer deixar para Deus. Então, ele foi um grande mentor.
para nós, para mim, para o meu esposo. A gente colocou muitas coisas em prática que vivemos com ele, né, na igreja da 25, e a gente falava assim: ah, se o pastor Carlos estivesse aqui, ele ia dizer isso e isso. Quando não, a gente mandava mensagem: pastor, eu acho que tem alguma coisa aqui que não está casando, me ajuda. E eu lembro que na pandemia eu mandei uma foto e falei: Marcelo, Eu não acredito que ele te mandou essa foto, Marcelo. mas assim, amor, cuidado, É. respeito, eu sei o legado que ele deixou. É. Que eu conheço, eu vivi de perto, sabe? Um legado de pai, De pai. de pastor, de companheiro, de exemplo. Para mim, para minha casa, né? Meu filho está ali, para o meu filho. Volta e meia a gente revolta, né? Os ensinamentos. Eu sei que contigo não é diferente. Eu sou a filha ilegítima, né? Sou lourinha assim, legítima. Mas, E que ele amava muito. assim, você como filha que viveu uma vida inteira, né, conhece muito melhor os legados do pastor Carlos, que não foi somente o legado de pastor, mas de homem de Deus, de chefe de família, de amigo. De funcionário, de ser alguém confiável como profissional. Eu posso dizer uma coisa, Vivi, eu nunca vi, aí eu posso dizer de ambos, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eu nunca vi os meus pais comerem o pão da preguiça. Então, pai, mãe, cuidado com o que você está ensinando para seus filhos. Meus pais nunca comeram pão da preguiça. Eu levantava cedo e os meus pais estavam de pé para trabalhar. Minha mãe para dar aula, na ocasião hoje, psicóloga, mas dando aula em 3 escolas. Meu pai saindo pro banco, seja na época que ele trabalhava com turismo, ou seja na época que ele trabalhava no banco diretamente mesmo, trabalhando com a parte de finanças. Coitado, muitas vezes eu voltava estressado, mas chegava em casa com um sorriso no rosto. Então eu quero dizer para você que tá aí, eu sei que a nossa vida no mercado de trabalho, seja onde foi que você foi chamado para estar, às vezes estressa a gente, sabe, Vivi? Sim. Mas aprenda a dividir. Primeira coisa, não reclame daquilo que você pediu um dia a Deus e Ele te deu, Né? né? Você pediu a Deus para estar em tal lugar e agora você está reclamando? Não reclama. Você pediu uma casa nova para Deus, até a casa grande. Tá... Não reclama, você pediu, foi Deus que te deu. Sim, Você queria um casamento, tá reclamando do marido. exatamente. Você queria um carro, tá reclamando do carro, Como assim, né? né? É isso. Então, assim, você queria um emprego, um empreender, tudo vai gerar um esforço, mas eu Sim. aprendi com meu pai o seguinte: ele não levava o trabalho para casa. Ele era o nosso pai, ele ria, e claro, a gente sabia de coisas do banco que Sim. vinha, mas ele sabia chegar em casa com aquele sorriso, sabe, de papai chegou, papai chegou, sabe? Maravilhoso. E ele chegou meu pai, né? Essa é a grande falta que a gente sente. Eu me lembro, se eu fechar o olho, eu vou me lembrar. Eu ouço o barulho da chave dele tilintando no corredor, sabe? Eu sabia, ele tá chegando. Então, assim, que você, quando chegar do seu trabalho, você tenha a alegria de saber que tem gente em casa te esperando, Sim. que te ama, porque A maioria não dos tem. profissionais. Porque aqui a gente agora vai falar de investidor e de CLT. Não tem. Não tem. É isso Não aí. tem. Seja tanto investidor quanto CLT, Sim. que você tenha o prazer de voltar para casa e saber que tem gente te aguardando. Esperando. Então, tudo isso tem a ver com o que você está montando. Você está construindo, do que senão vai ser correr atrás do vento. É verdade. Para quem você está construindo? Para o quê? Porque um dia você não mais vai estar aqui. E eu digo que um rei na Bíblia chamava muita atenção sempre. Do lado ruim, Jeroboão. A Bíblia fala que Jeroboão foi de si foi-se embora sem deixar de si saudade. Eu sempre achei aquilo terrível. É. Mas hoje, na falta que eu tenho do meu pai, e que eu vejo
Nossa. testemunhos como o seu, mas Vivi viveu ali, ao lado dele. Mas eu vejo testemunhos, Vivi, de gente que teve contato com ela, assim, era segurança do condomínio. Nossa. Menino que atende na padaria. A moça do banco. De gente dizer assim, ele passou por aqui, ele deixou uma marca. Sim. E aí eu falo assim, que marca que eu tô deixando nas pessoas? É o que, Será é o que eu que vou tem, estar construindo para o vento? é o que tem muito assim me preocupado, porque eu vejo que as pessoas estão fazendo, só estão fazendo, sabe, sem propósito. E a gente precisa ter propósito em Isso tudo. aí. Eu li recentemente numa matéria falando sobre fazer as coisas propositalmente. Sim. E antigamente a gente ouvia assim: você fez isso de propósito, não é para você fazer isso. Então a gente aprendeu errado sobre fazer coisas com propósito. Isso aí. Eu reaprendi quando eu me Isso aí. converti. Isso aí. Eu entendi que a diferença do que é fazer algo com propósito, porque o propósito ele deixa marca, ele deixa legado, ele constrói. Vamos usar, de repente, se a pessoa tem um problema com a palavra propósito, use intencionalidade. Não é? Seja intencional. Isso aí. Ó, Seja perfeito. intencional no que você vai fazer. Ah, estou fazendo. Querido, ninguém faz pra fazer. Faça com objetivos claros. E, Perfeito. sobretudo, de deixar uma marca de amor. Porque hoje, Vivi, eu vejo assim, o meu pai sabia ver as pessoas se sentiam vistas e amadas por ele. E eu falo disso de colegas de trabalho Sim. dele, Sim. a ovelhas, as pessoas que tinham um contato rápido. Então, Perfeito. assim, eu já ouvi, tá? Muita gente diz assim, eu vim para o trabalho, não vim para fazer amigo, eu vim para trabalhar. Eu falei assim, oi? Mas a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Sim. Então, assim, não dá para juntar as coisas. Eu sei que às vezes vai ser Claro, difícil, a gente vai ser pegar, intenso nem e tudo tudo é, mais. né? Mas não dá pra gente ter as duas coisas. Então pensa nisso. Pensar bem. Cria um bom ambiente do seu trabalho, você como empreendedor, você como CLT, aonde quer que você vá. E aí fica a pergunta assim, a gente pensar para você e para mim, quando a gente tira férias, e a gente volta de férias, o que que dizem? Bom que você chegou, demorou, nossa, já? Nossa, tuas férias foi rápida. Exatamente. Então, assim, no dia que a gente for, eu penso, eu quero ser igual o Carlinhos, o meu pai, e não Jeroboão. É isso. Eu quero ir deixar saudade. Sabe? Porque a gente deixou marca. A gente deixou Exatamente. legado. Então é possível sim, Vivi, a gente ser um ótimo profissional aonde Deus nos chamou. Porque cada um de nós, isso tem a ver com identidade, cada Tem um foi mesmo. chamado para um lugar e que bom. Porque quando você entende quem você é, você não vai competir com o outro. Eu Não. fico feliz com as conquistas da Vivi, porque a Vivi está alcançando. Quando ela alcança, significa que eu também alcanço. Quando nós alcançamos, eu vou alcançar e vou chegar lá, a gente está ocupando os nossos lugares. Ninguém precisa estar Exatamente. competindo com ninguém, ninguém precisa estar puxando o tapete de ninguém. Você está bem, você está satisfeito, vivendo É contente, isso. como disse o apóstolo Paulo. É. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso. Então, isso tem a ver com propósito, intencionalidade, identidade. Isso faz toda a diferença no mercado de trabalho. Para a gente finalizar, eu quero que você me diga uma empresa referência que você olha e fala: essa empresa é referência para mim. Marcela é para mim referência. E quero que você finalize deixando um versículo aqui para gente. Olha, você me fez uma boa pergunta, uma empresa referência. Eu acho que existem tantas empresas com tantas marcas, com tantas coisas boas. Mas eu vou dizer para você, então, consciente de quem está dentro e que tem muitas coisas para serem mudadas e implantadas, mas para mim a empresa referência para a minha vida é a Rádio 93 FM. É a rádio que faz parte da minha vida, faz parte da minha história, é onde eu alcancei tudo que eu tenho alcançado. Tem muita coisa para a gente fazer, mas amo o que a gente faz, que é levar a palavra de Deus com alegria, levar jornalismo com verdade,
num tempo de tantas mentiras. Não é? E é a referência para minha vida, acho que é a 93 FM. Muitas coisas para mudar, mas com muita clareza daquilo Com que certeza. para minha vida é. E um versículo vem tantos na minha cabeça. Bom, vamos lá, já falei aqui. Quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Tudo que vier à tua mão, fazei tudo segundo as tuas próprias forças, como quem faz para Deus. Eu acrescentaria, quando ele diz lá em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim, um futuro e uma esperança. Então, se a gente somar todos esses, grava isso, guarda no teu coração, para tua vida, para tua caminhada de empreendimento, de trabalho. E, mais uma dica. Lê a Bíblia que você vai ter várias outras referências. Com certeza. Gente, muito obrigado. Foi gostoso. A gente ficaria aqui o resto da noite, porque com certeza já é noite. Marcela, foi uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Que a gente possa repetir isso mais vezes. E para você que está aí investindo na sua empresa, não deixe de investir na sua vida espiritual. Tenha um caminho. Existe o caminho. Não existe um caminho, que um caminho pode ser qualquer um. Existe o caminho. E o versículo que eu deixo para vocês é: Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for nele. Então, leva os princípios básicos cristãos para a tua empresa. Seja um empreendedor direcionado. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada, Vivi. Beijo. Beijos. Ai, que delícia.